Olá pessoal, vamos começar nossa quarta unidade referente a planejamento de capacidade. E fazendo aquela introdução já habitual, né, tentando relacionar todas as unidades que a gente vem vendo no curso. A primeira unidade, introdução, visão do que é um sistema de operações, como avaliar, como medir, desempenho, custo, produtividade. Unidade 2, demanda. Então, vimos como prever uma demanda, o que é fundamental para que decisões de planejamento sejam tomadas de curto, médio e longo prazo. E uma das decisões de longo prazo que decorre diretamente dessa previsão de demanda é a localização. Eventualmente, a necessidade de rever o porte da indústria, do comércio, e novas unidades podem ser necessárias em função dessa demanda. E a decisão é aonde essa nova unidade seria localizada. Em paralelo a esse estudo, dois outros devem ser feitos. Um deles nós já vimos, que é a definição do layout. Se pela previsão de demanda é uma demanda muito alta, é uma demanda intermediária, uma demanda baixa, com muita variedade, com pouca variedade, em função desses aspectos a gente pode definir o layout mais apropriado. E também é muito importante definir qual é a capacidade instalada que se deve ter. Qual a quantidade de máquinas, equipamentos, pessoas, recursos diversos para que seja possível alcançar um determinado nível de produção ou de prestação de serviço capaz de atender ao mercado. Então, esse é um assunto importantíssimo, tá? E assim como o planejamento da operação como um todo pode ser feita em termos estratégicos, táticos e operacionais, assim também a capacidade. Vamos ver esse assunto com um pouco mais de detalhes agora, focando especificamente na parte, na introdução do que é capacidade e a forma como nós podemos abordar essa questão. Vamos ver os índices de capacidade, como mensurar o nível de capacidade existente. E vamos finalizar essa unidade, que é uma unidade relativamente rápida, trabalhando estratégias de gestão da capacidade, focando principalmente no médio e no curto prazo. Bom, em relação à unidade, eu sugiro algumas leituras que estão colocadas aqui. São dois livros que constam da minha biblioteca, do Henrique Corrêa e do Carlos Corrêa, Administração de Produção e Operações, e outro do Daniel Augusto Moreira. E ainda no material que foi colocado no Infoline, o PDF do Jurandir Peinado, capítulo 5 fala de capacidade, é interessante dar uma conferida. Bom, mas vamos então começar com uma definição do que seja capacidade. Capacidade é a quantidade de produtos e serviços que podem ser produzidos em uma unidade produtiva em um determinado espaço de tempo. Bom, é uma definição simples de entender. É uma quantidade, é um número, é um nível de produção ou de prestação de serviço que pode ser alcançado. Para que eu possa então chegar nesse número, eu preciso primeiro estabelecer qual é a unidade que eu estou me referindo. Eu posso dizer, eu posso relatar a capacidade de um setor, de uma área, de uma unidade, de uma filial, de um processo, de uma corporação com várias filiais, ou de um grupo com várias unidades. Então, eu tenho que estabelecer, em função do escopo, do objeto da minha análise, qual é o tamanho dessa unidade a que eu me refiro. E muito importante também, a capacidade tem que estar associada a um intervalo de tempo. Tá? Não tem sentido eu dizer que eu tenho capacidade de produzir 100 unidades. Mas as 100 unidades em um dia, em uma hora, em um minuto, muda totalmente a nossa visualização e entendimento se eu altero a unidade de tempo envolvida. E é uma decisão estratégica da empresa. Lógico que ela vai ter repercussões táticas e operacionais, mas ela parte do estratégico porque exige muito investimento. E exige uma visão de longo prazo, que também deve ser estabelecida.
Então, ao se definir que precisamos ter mais capacidade para atender uma demanda que vai crescer nos próximos 5 anos, nós podemos ser levados a adquirir máquinas, equipamentos, tecnologias com um alto nível de investimento. Isso realmente é necessário? Ou isso é suficiente? Não precisaria de mais? Então, uma decisão errada tomada agora vai gerar efeitos negativos ou positivos, tá? Daqui a algum tempo. Não é para amanhã, não é de forma imediata. Mas daqui a algum tempo, quando essa demanda futura que foi prospectada se materializar. Lógico que se a gente tem uma certa limitação de uma capacidade instalada, nós podemos tentar geri-la. E aí entra uma abordagem de médio e de curto prazo, tentando maximizar o seu resultado. Mas esse é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, vamos ver um exemplo aqui que caracteriza um pouco melhor essa definição que foi colocada. Um cinema não é uma indústria, é um serviço, um entretenimento, mas mesmo em algo como o cinema, a gente pode tratar de capacidade. Um cinema tem capacidade para 400 lugares. Suponham que cada sessão de cinema dura cerca de 2 horas. Vamos considerar um intervalo entre uma sessão e outra, limpeza e tudo, dura 2 horas. E esse cinema resolve fazer 3 sessões por dia, tá? Então, 2 horas, tem um intervalozinho, tem esse intervalozinho. Então, se a gente vai fazer 3 sessões de cinemas, 3 sessões, esse cinema vai poder processar até 1.200 espectadores por dia. Tá? Essa seria a capacidade. É a capacidade que o cinema resolveu trabalhar. 1.200 espectadores por dia, considerando 3 sessões dentro de um período de 8 horas, já que tem a limpeza, o ajuste, o intervalo de uma sessão para outra. Pode aumentar essa capacidade? Pode, desde que assim, aumentar o tamanho do cinema é mais difícil. Mas o que ele pode fazer é colocar mais sessões por dia. Então, se coloca uma quarta sessão, passa para 1.600. Se coloca 5 sessões, passa para 2.000 espectadores por dia. Então, o tempo é um recurso. Lógico que para usar mais tempo, você vai precisar de mais pessoas, tá? Vai consumir outros recursos, como energia elétrica, por exemplo. Mas, de um modo geral, isso está dentro da esfera de decisão. E é uma decisão de capacidade de curto prazo. Tá? Agora, enquanto essa decisão não for alterada, nós podemos dizer que a capacidade do cinema hoje é de 1.200 espectadores por dia. Uma outra definição que é muito interessante é essa do Stevenson, que fala que a capacidade é um limite superior, é um nível máximo, é um teto de carga que a unidade operacional pode suportar. E essa unidade operacional, como eu falei, pode variar muito. Pode ser uma fábrica inteira, pode ser um grupo inteiro, pode ser um departamento, pode ser um processo, pode ser uma loja, pode ser um funcionário, pode ser uma máquina. Esse conceito de capacidade em serviço tem uma importância especial. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, desde a unidade 1, que é o fato de que no serviço a gente não estoca. Se eu não estoco e eu quero atender a demanda, eu vou ter que necessariamente ajustar a minha capacidade a essa demanda. E aí eu preciso ter uma capacidade de flexibilidade muito maior. Tá? Se eu não tiver um bom nível de flexibilidade, eu não vou conseguir atender a variações que normalmente acontecem dentro de um contexto de serviço. Vamos analisar esse gráfico, que ele é muito importante, muito interessante. Imaginem que nesse eixo vertical nós temos a demanda, tá? Então essa demanda pode aumentar, pode diminuir. Vamos imaginar que essa demanda seja representada por essa curva que está aqui. E nós podemos representar também a nossa capacidade, que nesse caso vai ficar representado por essa linha azul. Ok? Eu tenho uma capacidade máxima, que seria representada por essa linha pontilhada. Qual a diferença entre essas duas capacidades? Essa linha azul nós podemos chamar de capacidade ótima, enquanto a linha pontilhada é uma capacidade máxima. Aí sim, é o teto, é o limite que eu não consigo ultrapassar. Nessa capacidade máxima, eu já estou usando todos os recursos por todo o tempo. Lógico que a eficiência não é boa. Imagina, você trabalhar 24 horas por dia, fazendo hora extra, deixando o pessoal em turnos, trabalhando à noite.
o rendimento não é o mesmo se todo mundo estiver trabalhando naquele horário habitual, horário comercial, em que todo mundo está mais disposto, está mais ligado e consegue, na maioria dos casos, render mais. Então, nós podemos chegar até esse nível? Podemos. Talvez com impacto negativo em relação à qualidade, à própria produtividade, à forma como o trabalho é desempenhado. O ideal é que a gente trabalhe nesse nível, é capacidade ótima. Nesse nível aqui, nós trabalhamos com uma certa folga, não precisamos sobrecarregar ninguém, não precisamos trabalhar em excesso, fazendo hora extra ou mudando turnos e fazendo com que as pessoas tenham que se adaptar a novos horários. Nesse caso é desnecessário. A gente trabalha com muita tranquilidade, com uma certa folga e podemos oferir o máximo em termos de produtividade e qualidade. Agora, à medida que a demanda vai aumentando, o que acontece? Ou a gente atende ou vamos perder mercado. E aí nós vamos ter que sair desse nível da capacidade ótima e vamos ter que ir elevando a nossa capacidade. Talvez chegando a um patamar de hora extra, trabalho no fim de semana, trabalho no feriado, extensão para um segundo turno, até mesmo para um terceiro turno, até que vai chegar um ponto que nós vamos bater nesse teto. Começamos a fazer hora extra, passou a não resolver, abrimos um segundo turno, passou a não resolver, abrimos um terceiro turno, estamos trabalhando 24 horas por dia, estamos trabalhando 7 dias por semana, todos os equipamentos usados e a demanda continua crescendo. Não tem mais o que fazer, chegamos no nosso limite. Então, nesse caso, ou eu faço uma expansão de capacidade, e aí sim é ampliar através de mais recursos, o que normalmente é uma ação que não gera resultados imediatos. Você tem que comprar equipamentos, muitas vezes. Você tem que expandir a sua empresa. Então, além de exigir recursos, exige tempo, exige conhecimento para colocar tudo isso em prática. Então, muitas vezes nós esbarramos nesse limite, pelo menos olhando para o curto prazo, e a demanda que vai além disso é cliente perdido. É uma demanda que nós não conseguimos atender. E é um cliente que talvez não volte mais, vai para a concorrência. Então, se isso acontece com frequência, se a gente tem que trabalhar nesse nível, na capacidade máxima e até mesmo perdendo clientes com certa frequência, isso significa que nós precisamos tomar essa decisão. Mesmo que seja uma decisão para se materializar daqui a algum tempo apenas, mesmo que seja uma decisão difícil de ser tomada, principalmente no contexto atual, em que talvez não haja uma utilização tão intensa desse recurso adicional que vai ser adquirido, mas se isso se parece, se mostra frequente, é necessário que a decisão seja tomada. O cuidado que a gente tem que ter com essa expansão é que, do mesmo modo que existem picos, existem vales. E em uma situação como essa, um vale como esse, o que é que nós temos? Temos capacidade ociosa. É uma situação que ou eu deixo as pessoas paradas, ou reduzo a minha capacidade, reduzindo a quantidade de funcionários, então vou demitir algumas pessoas, se fazer hora extra não faz mais. Então, de alguma forma, eu vou tentar ajustar a minha capacidade. Tem um limite, né? Tem pessoas que não vale a pena você demitir, até porque para contratar alguém no mesmo nível você vai demandar muito tempo, muito esforço, às vezes você não consegue. Então, às vezes é melhor bancar essa pessoa por um certo tempo, mesmo que ociosa, para evitar que você tenha problemas quando a demanda se aquecer novamente. Mas é uma situação que a gente poderia, no caso da indústria, também pensar em estocar. Porque se eu estoco aqui para utilizar num período como esse, isso aumenta a possibilidade, tá? E aí fazendo um trabalho de planejamento de médio prazo, aumenta a possibilidade da gente não precisar sair muito dessa capacidade ótima, que é o ideal. Ok? Então é importante a gente ter essa visualização de como a demanda vai se comportar, não só nesse horizonte próximo, imediato, mas também num período um pouco mais extenso, até para que a gente possa definir um pouco melhor nossa capacidade. No caso de serviço, infelizmente a gente não tem essa possibilidade, não dá para estocar serviço, e a única coisa que nós podemos fazer é tentar ajustar a demanda. Então, nesse caso, é uma decisão um pouco mais complexa, mas bem mais importante, porque disso depende a própria sobrevivência da nossa empresa.